Hoje eu quero ir ainda mais fundo em algo que quase ninguém trata com a seriedade que merece: o custo real do agro. Não o custo que aparece em planilha resumida, não o custo de palestra patrocinada, não o custo que fica bonito em relatório para banco ou cooperativa. Eu estou falando do custo que realmente pesa no bolso do produtor, aquele que não aparece de uma vez, mas vai se acumulando safra após safra até transformar uma atividade viável em um negócio sufocado. Esse vídeo é exclusivo para membros porque essa conversa não cabe em manchete, não cabe em corte de rede social e não cabe em discurso otimista. Aqui a ideia não é animar ninguém, é esclarecer. O agro hoje não quebra porque o produtor perdeu a capacidade de produzir. Ele quebra porque o sistema ficou mais caro, mais sensível ao erro, mais dependente de decisão correta e muito menos tolerante a improviso. Durante muito tempo, o produtor conseguiu errar e corrigir. A margem permitia. O custo era mais previsível. O crédito era mais flexível. Hoje não. Hoje, errar cedo significa carregar prejuízo até o final da safra. Errar duas decisões seguidas pode significar sair do jogo. E o mais perigoso é que muitos desses erros não parecem erros quando são cometidos. Eles vêm disfarçados de modernização, de segurança, de inovação e muitas vezes de responsabilidade ambiental. Só que intenção não paga a conta. O primeiro ponto que precisa ficar claro é que o custo do agro não subiu de forma simples. Ele ficou mais fragmentado, mais escondido e mais difícil de controlar. Tem itens que explodiram de preço, outros que até ficaram estáveis, mas passaram a carregar risco operacional maior. O produtor que olha apenas o valor da nota fiscal está enxergando só a superfície do problema. Vamos começar pelos insumos, porque é onde todo mundo foca: fertilizantes, defensivos e sementes. O preço subiu, isso é inegável. Mas o impacto mais pesado está na relação entre custo, eficiência e margem de erro. Hoje, errar uma dose, errar um produto ou errar o momento de aplicação custa muito mais do que custava há 10 anos. Antes, o produtor tinha espaço para corrigir. Hoje, muitas vezes, não tem. A margem ficou estreita e o custo ficou rígido. Se você errar no começo do ciclo, dificilmente consegue recuperar depois. Isso muda completamente a forma como a decisão deveria ser tomada, mas muita gente ainda decide como se estivesse no passado. Outro problema sério é a padronização excessiva. O produtor está sendo empurrado para pacotes tecnológicos fechados, que prometem segurança, mas muitas vezes ignoram completamente a realidade específica da área. Solo, histórico, pressão de pragas, clima local e perfil de risco raramente entram de verdade na decisão. Isso gera um custo invisível enorme: o custo da decisão mal calibrada. Ele não aparece em nenhuma planilha, mas aparece na produtividade aquém do potencial, na necessidade de aplicação corretiva e no desgaste gradual da área. É um custo silencioso, cumulativo e extremamente perigoso. Agora vamos falar de crédito, porque esse talvez seja o custo mais mal compreendido do agro atual. O produtor costuma olhar apenas a taxa de juros, mas o custo real do crédito hoje está muito além disso. Está no risco assumido, na rigidez do contrato e na dependência de um resultado quase perfeito. Garantias maiores, menos flexibilidade, menos margem para renegociação. O crédito deixou de ser ferramenta de alavancagem e passou a ser, em muitos casos, uma armadilha que só se revela quando algo sai do script. Enquanto o clima ajuda e o mercado responde, tudo parece sob controle. Mas quando o clima falha ou o preço vira, o custo financeiro se transforma em um peso que puxa toda a operação para baixo. E o erro mais comum é não tratar esse risco como custo real. Isso não é gestão, é aposta. Outro ponto que pesa cada vez mais é a logística. Transporte caro, dependência de terceiros, fila, atraso, perda de qualidade, custo de armazenagem e falta de previsibilidade. Tudo isso virou o custo estrutural do agro moderno. O produtor faz um trabalho técnico cada vez melhor dentro da porteira, mas perde eficiência depois dela. Muitas vezes, a margem conquistada com manejo, genética e tecnologia é simplesmente consumida fora da fazenda. E isso cria uma ilusão perigosa de que o problema está sempre na produção, quando na verdade está no sistema. A resposta comum é intensificar ainda mais a produção,
gastar mais insumo, correr mais risco. E isso só piora o problema. Agora entra um custo que quase ninguém admite, mas que tem impacto enorme: o custo da decisão emocional. Hoje, o produtor vive sob bombardeio constante de informação. Mídia, rede social, política, pressão ambiental, modismo técnico, opinião de quem não produz. Isso cria ruído, e ruído gera decisão ruim. Quando o produtor muda manejo por medo, o custo vem depois. Quando ele adota prática para agradar narrativa externa, e não por eficiência, o prejuízo aparece na margem. Quando segue moda sem entender o impacto real, o resultado é desgaste e frustração. Esse tipo de custo não aparece em lugar nenhum, mas ele se acumula safra após safra. E quando o produtor percebe, já perdeu competitividade. Outro custo invisível é o custo do tempo. Hoje o produtor gasta horas com burocracia, exigência, relatório, regra, fiscalização e comprovação. Tempo que antes era usado para observar a lavoura, planejar melhor e ajustar manejo. Tempo também é custo. E quanto mais complexo o sistema fica, mais caro esse tempo se torna. O produtor vira gestor de obrigação, não de estratégia. Agora vem uma verdade dura, mas necessária. Muita gente não sabe quanto realmente custa produzir. Sabe quanto gasta, mas não sabe o custo real por hectare ajustado ao risco, à eficiência e ao retorno esperado. Sem isso, qualquer decisão vira chute. E quando a margem está apertada, chute vira prejuízo. O produtor começa a economizar no lugar errado e gastar onde não precisa. Corta manejo essencial e investe em coisa que não retorna. Outro erro clássico é confundir faturamento com lucro. Safra cheia não é sinônimo de safra boa. Preço alto não garante margem. O custo sobe junto, o risco sobe junto e a pressão sobe junto. O agro hoje exige uma mudança profunda de mentalidade. Não é mais só produzir bem. É decidir bem. Saber dizer não. Saber não entrar em tudo. Saber escolher onde vale a pena intensificar e onde vale a pena preservar caixa. Agora vamos falar, com calma, do que realmente dá para ajustar sem milagre. Primeiro ajuste. Parar de copiar decisão de vizinho sem entender o contexto. Cada área responde de um jeito. O que funciona para um pode quebrar outro. Segundo, revisar pacote tecnológico com lupa. Nem tudo que é novo é necessário. Tecnologia boa é a que paga a conta, não a que impressiona. Terceiro, tratar risco como custo fixo. Clima, mercado e crédito precisam entrar na conta desde o início. Se não entram, a conta está errada. Quarto, reduzir ruído. Informação demais confunde. Escolha poucas fontes confiáveis e ignore o resto. Quinto, pensar margem antes de pensar produção. Produzir mais só faz sentido se o custo crescer menos do que o ganho. O agro hoje não perdoa amadorismo. Não perdoa decisão tomada por pressão. Não perdoa falta de clareza. Mas ele ainda recompensa quem pensa, quem ajusta e quem entende o próprio negócio. Esse vídeo não é para assustar. É para preparar. O agro continua sendo viável, mas não para quem insiste em decidir como antes. E é exatamente por isso que esse conteúdo está aqui, na área de membros. Aqui a conversa é franca, sem discurso bonito, sem promessa vazia, sem simplificação perigosa. Se você está aqui, é porque quer entender o jogo de verdade. E entender o custo é entender o coração do jogo. No próximo vídeo exclusivo, eu vou falar sobre decisões erradas que o produtor toma por pressão política e midiática, e como isso destrói margem sem ninguém perceber. Se você ainda não comentou, comenta aqui embaixo. Eu leio tudo. E se você acha que esse tipo de conteúdo precisa existir, continuar membro é a melhor forma de apoiar. A gente segue com o pé na terra.